Os irmãos e irmãs, interiorizemos esta palavra de Deus em nossos corações. Sempre é importante nós permitirmos que o nosso espírito seja alimentado pela palavra do Senhor. Mas neste mês vocacional, de modo ainda mais importante, se faz necessário permitir que a palavra de Deus nos ajude a permitir que Deus decifre os mistérios da nossa vida. Ele que tudo conhece, mas Ele quer percorrer todos os recônditos da nossa existência, porque o seu chamado dirige-se a cada um de nós. As vocações são múltiplas. Cada um de nós, por Deus, é chamado para aproximarmos-nos do Senhor, fazer a experiência do convívio com Ele e por Ele ser enviados em missão. Nesta semana, conforme o Padre José Evangelista já recordou, é uma semana de oração pelos ministérios ordenados. O sacramento da ordem, conferido aos diáconos, aos presbíteros e aos bispos, é aquele sacramento que orienta a nossa vida para o serviço missionário, fazendo com que nós personifiquemos o Senhor Jesus na vida da comunidade, fazendo com que o rebanho não pereça, mas sinta a proteção, o amparo e a orientação daquele que é o único pastor, o Senhor Jesus, que age através dos sagrados pastores da nossa Mãe, a Igreja. Ontem e hoje, para escolher uma palavra para a nossa reflexão, nós podíamos escolher a palavra, a virtude teologal da fé. A fé que motivou Pedro a caminhar sobre as águas em direção a Jesus, priorizando o seu encontro com Jesus do que propriamente o livramento daquela tempestade. Priorizando ainda o auxílio divino, quando disse: Senhor, salva-me. Poderia ele voltar nadando até a barca e ele próprio conseguir safar-se daquele afundamento. Mas ele recorre ao Senhor. E Jesus o acode, o adverte e com ele entra na barca. E a fé de Pedro contagia os corações daquele grupo que se encontrava ali naquela barca. E eles então vão dizer: verdadeiramente, tu és o Messias, o Filho de Deus. A fé é aquela que vai nos dar a motivação, o início e o norte para perseverarmos, cultivando a esperança em nossos corações. Não uma esperança misturada com simples otimismo ou boa expectativa, mas uma esperança sólida, quem sabe, em quem depositou a sua confiança. E assim, unidos da fé e da esperança, poderemos vivenciar o amor, na contemplação do amor de Cristo e na vivência deste mesmo amor que está derramado em nossos corações, na fraternidade com os irmãos e irmãs. Hoje, o texto do Evangelho de Mateus, ele nos apresenta Jesus em um território pagão, em Tiro e Sidônia. E ali no meio dos pagãos, ele é abordado e antes até interpelado pelos gritos daquela mulher cananeia que dizia: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim. É um clamor cheio da marca
da essência da missão de Jesus. Ele é o filho de Davi. Ele veio, de fato, concretizar as promessas messiânicas. Ela insiste e os discípulos aconselham Jesus a afastá-la, porque os seus gritos estavam incomodando. Manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus, como se estivesse concordando com eles, mas só por uma medida pedagógica, ele diz: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque era assim que os discípulos acreditavam, como se a salvação fosse destinada apenas a um povo, a uma parte da humanidade. Jesus provoca esta reflexão e a mulher insiste e se aproxima e insiste com seus pedidos a Jesus, e Jesus ainda atenua mais ainda. Não é justo distribuir o pão dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher, na atitude de humildade, da mesma fé e confiança que a fez gritar pelo filho de Davi, ela diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas de pão que caem da mesa de seus donos. E aí Jesus, então, a partir desse testemunho de humildade e de fé persistente, ele proclama a universalidade da salvação. Ele vai mostrar, então, a postura de uma mulher pagã que está aderindo à fé em Cristo, nele, para que se consuma nela a salvação. Esta salvação que está aberta a todos, ela não chega forçando a decisão de nenhuma pessoa. A decisão, ela acontece dentro do livre arbítrio, depende da nossa iniciativa. A ação salvífica é de Deus, mas ela só acontece com o nosso consentimento e com a nossa iniciativa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus veio ensinar-nos o tanto que é importante cultivar um coração humilde diante de Deus e dos irmãos e irmãs. Uma humildade que não se trata de uma ingenuidade, uma humildade que se trata do reconhecimento da própria condição vulnerável do ser humano. Por isso, uma humildade aberta aos valores da fé. Há uma alegoria que afirma que a fé é parecida com uma pequena vela acesa no escuridão de uma noite, numa mata bem fechada, e você precisa atravessar aquela mata. Você não conhece a trilha, você precisa seguir a luz de uma vela tão tênue, tão fraca, e aquela vela, para completar, ela é conduzida por uma senhora bem idosa. Aí você fica assim: eu vou confiar na ostentação do mundo ou na fragilidade desta senhora que vai me ajudar na travessia? A alegoria é extensa, mas ela tem a sua conclusão dizendo assim: pode seguir aquela senhora idosa com a vela pequena acesa na sua mão, porque ela sabe o caminho. Assim a nossa fé, irrelevante diante das estruturas ostensivas que são fruto do orgulho e tomam conta da consciência e da inteligência humana. No entanto, ela sabe nos conduzir ao porto seguro da salvação. Como aquela cananeia poderia ter desistido diante da fragilidade do seu pedido, diante da ostentação do paganismo do entorno dos que acompanhavam e olhavam para Jesus.
No entanto, ela vai à frente, confiante na sua humildade, roga ao Senhor e é atendida. Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. É assim que nós vamos trilhar o caminho da salvação, iluminados pela luz tênue e frágil da fé, mas constante e capaz de mostrar onde nós podemos colocar os nossos pés, que trilha seguir para atravessar a escuridão desta existência temporal, desse êxodo desafiador ao qual todos nós somos chamados a passar por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.